Olá, irmãos, sejam bem-vindos a essa aula 6 do nosso curso Introdução à Educação Cristã Clássica. Vamos começar com uma oração. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez preparando uma aula para a nossa classe de EBD, e nós te pedimos em nome de Jesus que o conhecimento que a gente tem adquirido seja útil para que a gente adore e glorifique o nome do Senhor acima de qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, nós estamos aí numa sequência que é a sequência de uma... Nós estamos numa série de aulas chamadas de... Quer dizer, a série chamada A Paideia de Deus. Nós tivemos a parte 1 na semana passada e vamos hoje para a parte 2 dessa série chamada A Paideia de Deus, né? O texto que vai dar base para a nossa aula de hoje é o texto de Colossenses 3, de 1 a 4, mas daqui a pouco eu coloco aqui para a gente ler junto, tá certo? Em primeiro lugar, em primeiro lugar, nessa aula, eu quero propor uma seguinte ideia. Na verdade, propor uma seguinte ideia, não. Eu quero iniciar na sequência histórica da educação clássica, que é... talvez a gente possa colocar que é no Platão, o início, né? O Platão tem um texto... não sei se você sabe, só para contextualizar, o Platão tem uma série de diálogos onde tem dentro da bibliografia do Platão, dentro das obras que ele escreveu uma série de diálogos, e esses diálogos são diálogos que o Sócrates teve com pessoas variadas, né, com diferentes pessoas ao longo da sua carreira intelectual, né? E o Platão, obviamente, como a gente sabe, foi discípulo de Sócrates, e depois que o Sócrates morre, o Platão se vê, portanto, na obrigação, ali em dívida com o seu mestre, se vê na obrigação de escrever os diálogos que ele presenciou Platão tendo com outras pessoas, né? Então, existe uma coisa chamada o problema de Sócrates, que é uma ideia na filosofia de que o Sócrates talvez não tenha existido e que o Platão escreve os seus textos, que são os diálogos de Sócrates, a partir da sua própria percepção e coloca essa sua percepção na boca de uma figura, de uma pessoa que ele chama de Sócrates. Essa é uma possibilidade de solução do problema de Sócrates. A segunda possibilidade é que Sócrates realmente existiu e que Platão realmente está apresentando nesses diálogos o pensamento do Sócrates. Acontece que eu, por exemplo, sou partidário da ideia de que Sócrates realmente existiu, até porque há outros textos de outros autores contemporâneos ao Platão sobre Sócrates, né? Então, a existência de Sócrates é um pouco difícil de negar. Essa é uma questão que é colocada, inclusive, porque o Sócrates não deixou nenhum texto escrito de próprio punho, e por isso haveria uma necessidade de tentar demonstrar se ele de fato existiu ou não. É um caso semelhante, inclusive, com Jesus, né? Jesus não deixou nenhum texto escrito de próprio punho, mas não existe dentro da teologia nada parecido com aquilo que a gente chama de o problema de Sócrates, né? Seja como for, o que acontece é que o Platão, e aí quando eu falar Platão, eu posso estar falando Platão e Sócrates ao mesmo tempo. Seja como for, o Platão e o Sócrates têm um pensamento muito parecido, nessa medida em que Platão é discípulo de Sócrates, né? É um pouco diferente de comparar, por exemplo, Platão com o Aristóteles. O Aristóteles foi discípulo de Platão, mas ele se distanciou do Platão em alguns critérios, né? Ele teve uma parcela do seu pensamento foi original. Mas quando eu estiver falando aqui Platão, talvez eu fale Platão ou Sócrates, a gente está, entre aspas, falando da mesma coisa, do mesmo pensamento. E, na verdade, o pensamento que posteriormente ficou chamado de pensamento platônico, né? A educação cristã clássica é muito dependente do platonismo. O próprio platonismo pode ser considerado o pensamento que o Platão desenvolveu, baseado, obviamente, naquilo que ele aprendeu com Sócrates, e o pensamento socrático também, que é o pensamento do próprio Sócrates, né? Mas também pode ser considerado o pensamento que é desenvolvido posterior a Platão, por aqueles que eram discípulos de Platão, consequentemente chamados de platônicos, né? Também há um movimento posterior, inclusive mais ou menos na época em que
em que Jesus nasce e desenvolve seu ministério, que é o neoplatonismo. Não cabe a nós aqui nessa aula, inclusive estou falando sobre isso na aula que eu estou ministrando na Faculdade Teológica Batista de Brasília, que é o curso de História da Igreja, a matéria de História da Igreja no curso de Teologia, mas lá a gente está vendo direitinho o que é platonismo, o que é neoplatonismo e tal. Mas aqui cabe a nós só dizer que essa contextualização, só para a gente dizer que Platão, o pensamento platônico, vamos dizer assim, foi apropriado pela educação ao longo tanto do período grego clássico, quanto depois no período romano, e, consequentemente, uma parcela desse pensamento e dessa aplicação foi tomada também pelos educadores cristãos que desenvolveram, consequentemente, a educação cristã, que a gente chama de educação cristã clássica, tá certo? Então, haverá uma parcela de platonismo, haverá uma parcela de Platão, né, na educação cristã clássica. Eu disse que o Platão tinha um texto, um livro, que, na verdade, é um diálogo. Não é nem um diálogo, na verdade, é um... Bem, sim, é um diálogo. É um livro chamado Apologia de Sócrates, que é o discurso que o Sócrates dá. Não é exatamente só um discurso, porque também tem alguns diálogos, mas é o julgamento de Sócrates quando ele é condenado à morte. E nesse livro, eu não vou entrar também no mérito do livro, inclusive eu já trabalhei com esse livro durante um ano inteiro, numa aula num curso de pré-vestibular. Mas também não vou entrar no mérito do livro. O que acontece é que, nesse livro, o Sócrates levanta uma questão, que é uma questão que ficou eternizada na filosofia e na educação. A questão de quem tem o direito de educar. Essa pergunta tem que estar na mente da gente o tempo todo, inclusive porque hoje a gente vai falar sobre... Eu vou mostrar aqui rapidamente, a gente vai falar sobre experiências em sala de aula e como a pedagogia é feita hoje em dia. E aí você pode ficar em mente com essa pergunta: quem tem o direito de educar, né? Inclusive, também comparando a sala de aula com o movimento de educação domiciliar, segundo alguns documentos legais, por exemplo, da ONU ou a própria Carta dos Direitos Humanos, identifica que a família tem o direito de educar os seus filhos, caso a família assim deseje fazer. Aliás, a família tem o direito de escolher quem vai educar os seus filhos, né? E, consequentemente, se a família escolher a própria família, ela tem o direito de proceder nesse sentido. Mas essa pergunta que o Sócrates levanta, ele não faz a pergunta exatamente nessas palavras, mas ele levanta essa pergunta no seu julgamento, né, que depois virou o livro do Platão, chamado Apologia de Sócrates. Ele levanta essa questão: quem tem o direito de educar, né? Então vamos lá, então vamos prosseguir aqui. Fica com isso em mente. E aí fica essa pergunta também aqui, ó: será que Platão é uma fonte para a educação clássica? A resposta é sim, mas com todo cuidado. Eu coloquei aqui, ó, todo cuidado é pouco, né? A resposta é sim, porque de fato ele é uma figura encontrada incontestavelmente dentro da tradição da educação cristã clássica, mas é importante lembrar, assim, não se pode perder de vista de forma nenhuma que todo o cuidado é pouco, porque Platão não é cristão. Platão não tem a revelação de Deus, né, para os seus escritos e para sua filosofia. Obviamente que o cristianismo todo não tem também a revelação de Cristo. A gente tem a revelação nas escrituras, né, nos textos da Bíblia, né? Mas, enfim, o que a gente precisa lembrar é que Platão é, sim, útil para a educação cristã clássica, né? Então, a pergunta anterior aqui: Platão é uma fonte? Sim, é uma fonte, mas com todo o cuidado. E eu quero crer que esse cuidado que a gente vai ter, usando o Platão, é um cuidado que, obviamente, tem tem que ser orientado pelo próprio Espírito Santo na nossa vida, né? O Platão era um idealista no sentido estritamente filosófico da palavra idealista, inclusive no sentido filosófico da palavra idealismo clássica, né? Porque hoje em dia existe uma outra percepção para o idealismo. Mas o Platão, ele era idealista. Na verdade, o Platão era metafísico também. O que significa metafísico nesse sentido aqui? Nós, cristãos, somos metafísicos. E nós somos, no sentido platônico, nós somos idealistas também. Parcialmente. Vou explicar para você entender. Nós somos metafísicos porque
nós não acreditamos que o mundo é apenas, que tudo que existe é apenas matéria. Nós acreditamos que existe, sim, uma, uma entidade, no nosso caso, nós acreditamos que é uma pessoa, a pessoa né, Deus nas três pessoas do Pai, do Filho e do Espírito. Nós acreditamos que existe, sim, uma pessoa que criou todas as coisas materiais e que, obviamente, está fora das coisas materiais. Aliás, eu falei isso também numa aula minha essa semana passada, num outro contexto, está fora, mas entrou no material e no físico, na encarnação do Filho, né? Então, o Platão é idealista, idealista e metafísico, no sentido de que ele acredita que existe uma transcendência, que existe uma realidade fora do cosmos, certo? Então, até aí a gente empatou, né? Os cristãos e o Platão. Só que o Platão tem uma diferença muito importante em relação à orientação que o Espírito Santo deixou para a sua igreja, que é o fato de que Platão acredita que as coisas materiais não são reais e são apenas um reflexo daquilo que está no mundo das ideias, por isso idealismo. Esse mundo das ideias do Platão não é a mesma coisa do céu que a Bíblia prega, por exemplo, que a Bíblia ensina. E, obviamente, que essas ideias que estão lá nesse mundo das ideias, para o Platão, já são suficientemente divinas. E para nós cristãos, a suficiência divina está, obviamente, só no próprio Deus. Então, por isso que a gente tem sempre que ser muito cuidadoso na hora da gente pensar no platonismo e no cristianismo. É claro, você talvez vá ouvir isso em algum momento, mas é claro que existe uma percepção nos cristãos de que nós somos mais platônicos do que aristotélicos, né? Isso também não vem ao caso explicar aqui agora, mas a gente seria mais platônico do que aristotélico apenas se a gente admitisse que nós, como cristãos, somos essencialmente metafísicos, transcendentais, vamos dizer assim como Platão era. No entanto, mais uma vez, para ficar bem seguro, lembrando que o Platão não tinha a orientação, a revelação divina, como nós temos hoje a partir das Escrituras. Não a revelação para nós, é claro, nós temos só a inspiração do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, mas a revelação é a revelação do texto bíblico, né? Então, o idealismo platônico e a orientação de Deus, em Colossenses 3, de 1 a 4, dizem a mesma coisa? Vamos ler lá, então, o que diz o texto de Paulo em Colossenses 3, de 1 a 4. Paulo diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha só, buscai as coisas lá do alto. Isso aqui já seria uma orientação pedagógica, já que a gente está falando de educação. Qualquer educação cristã que não busque as coisas do alto para orientar a sua pedagogia já não é uma educação cristã. E, aliás, eu até queria lembrar, mais uma vez, eu tenho insistido nisso, mas eu vou falar isso mais uma vez hoje, eu tenho usado muito mais a palavra bíblica, o adjetivo bíblico ou bíblica, do que cristão hoje em dia. Então, buscar as coisas do alto é uma orientação bíblica para aqueles que foram ressuscitados juntamente com Cristo. Se nós que somos cristãos fomos ressuscitados juntamente com Cristo, e se nós estamos propondo uma educação que seja bíblica, essa educação não pode ter uma orientação platônica ou neoplatônica em si, e muito menos da história da educação cristã clássica, nada disso. Portanto, a educação cristã clássica não é redimida. Nós precisamos redimir a educação cristã clássica. Essa que é a jogada, né? Acontece que ela é um modelo que foi utilizado durante a história da igreja e que teve os resultados positivos que teve. E, aliás, um dos resultados que teve foi de formar um homem ou uma mulher, claro, um homem no sentido humano, formar homens que apontavam para a eternidade, né? Aliás, a própria educação cristã clássica é uma educação que aponta para a eternidade, coisa que a educação moderna, obviamente, não faz. A educação moderna é irônico porque a educação moderna é um meio. Não está errado isso. A pessoa escolheu que, né, precisa de um meio para chegar a algum lugar, tudo bem. Mas a educação é um meio. E no caso da história da igreja, na história da educação cristã clássica, e numa educação que busca as coisas do alto, a educação não é um meio, mas a educação é o próprio fim, né? Então, por isso que a gente precisa lembrar sempre da ideia de redenção da educação, certo? A educação não é redimida por si só. A educação precisa ser redimida através de uma orientação bíblica e orientada pelas coisas do alto. Então, vamos lá. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, só aqui você já poderia voltar para a pergunta lá, Platão é uma fonte de educação cristã clássica? E aí a resposta que eu dei lá foi sim, mas com todo o cuidado, porque a nossa fonte será aquilo que está no alto, né? Aquilo que está no alto, né? No céu, e não na terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então a gente morreu para esse mundo. Se a gente morreu para esse mundo, a gente vai ser tocado pelo mundo, mas a gente também precisa tocar no mundo. Ou seja, eu vou ser tocado pelo mundo, infelizmente, né? O próprio Jesus orou e disse, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno. Então a gente está no mundo. Mas a gente vai buscar a orientação do alto para tocar no mundo e transformar o mundo, né, no mundo, na beleza que a gente aprende através das Escrituras. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, é importante que a gente observe que, apesar da gente ter uma proporção, tenho falado muito sobre essa palavra ultimamente, uma proporção de platonismo, a gente precisa que essa proporção não seja de forma nenhuma maior do que a proporção, né, de buscar as coisas que estão no alto, tá certo? Então, eu tenho aqui um exemplo de experiências em sala de aula secular, exatamente para a gente saber e comparar o que é uma educação, que tipo de aluno será formado, que tipo de pessoa. Aliás, eu vou até esquecer a palavra aluno, porque a palavra aluno, inclusive, significa sem luz, né? O prefixo a significa sem, e luno significa iluminado, talvez, né? Ou de luz. E aluno, portanto, é aquele que não tem luz. Então, tudo bem, a gente pode até pegar um aluno, mas a gente não pode devolver um aluno para a sociedade, né? Para o mundo. Esquece a palavra sociedade também, porque a gente também não está formando pessoas para compor uma sociedade, a gente está formando pessoas para a eternidade. Então, vamos lá. Irritada com as interpelações da menina, aliás, eu vou até dar logo o crédito aqui, né? Eu estou copiando aqui esse texto, até o nome que eu poderia ter mudado, mas estou copiando igualzinho aqui, mais uma vez, dando crédito para o meu professor lá da Faculdade Cidade Viva, Internacional Cidade Viva, o Rodrigo Broto, que essas aulas, a Paideia de Deus, são baseadas no curso que eu fiz com ele na minha pós-graduação, né? Então, vamos lá. Irritada com as interpelações da menina em sala de aula sobre animais marinhos, a professora diz, Julinha, não é possível que uma baleia tenha engolido Jonas. Ele nem caberia na sua garganta. É interessante a história, mas a Bíblia nem diz que era uma baleia, né? Então, a Julinha então responde, tudo bem, professora, quando eu chegar no céu, vou perguntar a Jonas. Sem paciência, a professora replica, e se Jonas não estiver no céu, mas no inferno? E aí a resposta imediata da Julinha aí, professora, a senhora pergunta para ele. Essa história, ela remete, essa história ficcional, é claro, ela apresenta duas ideias, duas coisas. Em primeiro lugar, que a educação na escola será uma educação secular e também uma educação será uma educação secular e também será uma educação evolucionista, né? Uma educação, enfim, secular acho que é a melhor palavra, né? Essa palavra secular a gente sabe muito bem que ela significa aquilo que não é orientado pelas escrituras, né? Então ela será uma educação orientada, a gente vai ver inclusive daqui a pouco uma citação sobre pedagogia da Eunice Durham. Então ela é uma educação orientada no século, não na Bíblia, né? Não é uma educação bíblica. Então esse é o primeiro ponto que mostra essa história. O segundo ponto que mostra essa história é que a Julinha aprendeu sobre a história de Jonas, seja na igreja, seja em casa, ou seja, nos dois, e levou esse aprendizado para a escola. E duas coisas a gente pode observar aqui. A primeira é que ela é confrontada pela professora, porque a professora não teve esse ensinamento, não tem essa crença, e, portanto, ela confronta a menina, até usando, obviamente, sua prerrogativa de autoridade, né? Essa mente tem que observar que uma outra coisa que acontece é que a menina se posicionou, né, a aluna se posicionou diante da situação que foi colocada para ela. Eu me lembro muito bem na faculdade que, assim como a Julinha, eu me posicionava
em relação à minha fé, sempre que eu era questionado sobre ela, né? Aliás, obedecendo a carta de Pedro, né? A ordem de Pedro, que disse que a gente deveria estar sempre pronto para responder a quem quer que pedisse a razão da nossa fé, né? Veja o que a Eunice Durham fala sobre pedagogia. O objetivo declarado dos cursos de pedagogia, inclusive declarado, você pode pegar todas as ementas dos cursos de pedagogia, está lá declarado os seus objetivos. Estarão lá declarados os seus objetivos, né? Então, o objetivo declarado dos cursos de pedagogia, e aí eu até quero acrescentar aqui os cursos de licenciatura também, né? É ensinar os candidatos a professor a aplicar conhecimentos filosóficos, antropológicos, históricos e econômicos à educação. Em vez de aprenderem a dar aula, os aspirantes a professor são expostos a uma coleção de jargões. Tudo precisa ser democrático, participativo, dialógico e, naturalmente, decidido em assembleia. Tem muita coisa para acrescentar aqui, e eu poderia acrescentar muita coisa aqui, tendo a experiência de 4 licenciaturas. Quando ela diz aqui não aprendem a dar aula, tem uma proporção, é claro, né, dos cursos que ensina a dar aula, mas é claro que se você colocou como princípio para dar aula os conhecimentos filosóficos, antropológicos, históricos, né, econômicos, enfim, lógico que você aprendeu a dar aula de um jeito declaradamente, com objetivo declarado, como ela diz aqui em cima. Certo? Bem, então o que é educar? O pastor Davi Charles Gomes diz o seguinte: sem explicar a natureza do conhecimento, aqui ele está falando sobre epistemologia, que é um campo do conhecimento, epistemologia, que é um campo da filosofia, um campo da filosofia importante, que estuda como se adquire conhecimento, como você transfere conhecimento na medida em que as outras pessoas vão adquirir esse conhecimento, se é que de fato a gente tem conhecimento de alguma coisa, enfim, é disso que trata a epistemologia. Então, sem explicar a natureza do conhecimento, ou em outras palavras, sem uma epistemologia, a origem, sem explicar a natureza, a origem e o processo mediante o qual ele é desenvolvido, o que acontece? A transmissão de conhecimento, ou seja, o ensino, não será mais do que uma transmissão de opiniões. Gente, olha, isso aqui sabe, existem coisas na vida que você, sabe aquele texto bíblico, ou você agrada a um senhor e desagrada a outro? É assim mesmo que são as coisas. Por exemplo, se a educação, seja ela qual for, de qualquer país do mundo, de qualquer escola, qualquer educação que seja, de um lar, de uma casa, até mesmo de uma casa onde a família escolheu a educação domiciliar. Se essa educação tem como fundamento a ausência da verdade, sabe aquela história de não existe verdade absoluta? Se esse é o fundamento de uma educação, é incontornável que essa educação será meramente uma transmissão de opiniões. Qual é o oposto de verdade? Opinião. No sentido de que, se você não alcançou a verdade de qualquer coisa que você está falando, o máximo que você pode emitir é uma opinião. Você pode até achar que aquilo é verdade. Aliás, uma coisa importante sobre a epistemologia é que a verdade, ela independe do conhecimento. Por exemplo, você pode não saber, você pode não ter ido ao Canadá, por exemplo, mas ele existe, independente de você acreditar ou não, independente de você ter ido lá ver ou não, né? O contrário também é verdadeiro, tá? Os duendes, eles não existem, independente de alguém acreditar neles ou não, ou de alguém até ter dito que os viu, né? Eu já tive uma aluna, quando eu era professor de curso de idiomas, eu nunca esqueço disso. Eu era professor de curso de idiomas, eu tinha uma aluna adulta, aliás, adulta de meia idade, ela tinha mais de 50 anos, e ela era ela acreditava em duendes, e ela tinha desenhos de duendes na casa dela, uma coisa, assim, você ouvir isso de um adulto é uma coisa assustadora. Mas então, o que será uma educação que não seja orientada na verdade? E vamos lembrar que a verdade é Cristo. Portanto, o que é? Cristo disse, eu sou a verdade. O que é uma educação que não... O que é uma... Lembra o que a Eunice falou sobre a pedagogia? O objetivo declarado. Então, o que é uma educação cujo objetivo declarado, a palavra declarado significa colocar às claras, né?
O que é uma educação cujo objetivo declarado não é a verdade? Cujo objetivo declarado não é Cristo? É uma transmissão de opiniões. Então, qualquer valor que você pague para colocar o seu filho numa escola secular, você está pagando para pessoas darem opiniões para o seu filho. Agora, é claro que a questão é a seguinte: se você colocou o seu filho na escola como um meio para que ele passe no vestibular, então está tudo certo. Por quê? Porque as opiniões que serão dadas na escola são as opiniões que serão cobradas no vestibular. Entende? Então, se a educação é um meio, então está tudo certo. Porque realmente ela leva ao caminho, né, ao objetivo. Um meio significa o quê? Levar até um objetivo, concorda? Do ponto A até o ponto B. Então, o ponto A é que os meus filhos hoje não estão na faculdade. O ponto B é a faculdade. Qual é o caminho para chegar até a faculdade no mundo hoje? Passar pela escola. E na escola que não é orientada pela Bíblia, por Cristo e pela verdade, haverá apenas o quê? Transmissão de opiniões. Mas não tem problema, teoricamente, entre aspas, né? Porque a faculdade também quer ouvir essa transmissão de opiniões. É claro que a faculdade tem uma lista de opiniões que ela quer que você acerte. Ela quer que você adivinhe essa lista de opiniões. Então, o que eu vou fazer? Se a educação é um meio, eu vou procurar um lugar, um meio, através do qual o meu filho vai acertar as opiniões que a faculdade está exigindo. E a sorte que a sociedade tem hoje em dia é que as escolas sabem qual é essa opinião. Então, as escolas ensinam a opinião que a faculdade quer. Agora, lembre-se, a faculdade também seria um meio, porque ela também não é educação. Então, ela é um meio para quê? Para chegar até um emprego. Então, eu estou no ponto A, onde eu não tenho nem faculdade, o meu ponto B é a faculdade. Eu estou no ponto B, mas eu ainda não estou satisfeito, porque o meu objetivo é o ponto C, que é o trabalho. Para o trabalho, funciona do mesmo jeito. Ou seja, aquele que vai te contratar precisa que você acerte certas opiniões. Você vai aprender essas opiniões aonde? Na faculdade. Então, veja como que a coisa é montada de modo que é difícil você convencer alguém de que tem um problema na educação. O único problema da educação para as pessoas é que as pessoas não passam lá para o ponto B, para o ponto C. E quando a pessoa não passa para o ponto B e para o ponto C, aí é identificado um problema na educação. Então, olha como é importante isso. Vou repetir essa citação do pastor Davi Charles Gomes. Sem explicar a natureza do conhecimento, a origem e o processo mediante o qual esse conhecimento é desenvolvido, a transmissão do conhecimento, ou seja, o ensino, será não mais do que apenas uma transmissão de opiniões, comunicação de meras tradições humanas e, portanto, algo difícil de se justificar como verdade normativa. Certo? Então, eu acho que fica muito claro que, assim, tudo depende do objetivo. Eu estava, inclusive, conversando ontem com dois colegas de trabalho, a gente tinha acabado de participar de uma reunião, de uma palestra, na verdade, em que a gente estava aprendendo um método que a escola está adotando. Um método, inclusive, muito curioso e interessante, que é um método de aprender por conceitos. Eu até achei esse método bastante parecido com o método da educação cristã clássica, do Trivium, fiquei até um pouco satisfeito com isso, porque eu pensei assim, gente, se o aluno vai aprender conceitos, para aprender coisas que estão dentro desses conceitos, é como se fosse a ideia, eu usei lá, eu vi lá uma ilustração bem interessante que eu gostei muito, que é a ilustração de uma como é que chama isso aqui que eu estou desenhando? Estou desenhando e não sei o nome, é um guarda-chuva, né? Guarda-chuva. Então, a ideia é a seguinte, cada conceito é um guarda-chuva, e debaixo desse guarda-chuva há uma série de conhecimentos. Só que, olha que isso é interessante, eu gostei dessa ideia, me lembra muito a educação clássica. Então, você tem aqui, por exemplo, esses três aspectos do conhecimento aqui, debaixo desse guarda-chuva do conceito X aqui, por exemplo, certo? Se você aprender cada um desses itens separados, vamos supor que você aprendeu ele aqui, separado, você não vai associar vou colocar em números aqui diferentes, porque se eu colocar em números iguais, você não vai entender o que eu quero dizer. Vou colocar aqui, por exemplo, A, B e C. Então, olha só qual é a ideia. A ideia é de que o A, B e o C são ideias debaixo do conceito X. Só que se você ensinar para o aluno, ou se o aluno aprender apenas a ideia X, a ideia C, no futuro, quando ela se deparar com a ideia B, ela não conseguirá associar a ideia B com a ideia C,
ligando essa ideia, essas duas coisas, ao conceito X. Agora, se, por outro lado, ela aprender o ABC debaixo de um conceito X, lá no futuro, quando ela encontrar A e quando ela encontrar B, ela vai fazer a associação das duas coisas, certo? Eu achei isso muito interessante. Tem a ver com o Trivium, tem a ver com o ensino através das ferramentas. Mas aí, olha só, voltando para a conversa que eu estava tendo com os dois colegas de trabalho lá, depois da palestra. Um colega falou assim, eu não entendo o que eles querem. Né? Ele falou assim, eu não entendo o que eles querem. Só que eu achei interessante, porque como eu já tenho a experiência do Trivium, eu expliquei para ele, falei assim, não, o que eles querem é que o objetivo não é que o aluno fique aprendendo apenas conteúdos isolados. Até citei alguns exemplos de história do Brasil. O que eles desejam é que o aluno aprenda uns conceitos debaixo dos quais estão esses conteúdos, para que quando ele encontre os conteúdos isolados, ele ligue aos conceitos. Aí dei mais um exemplo. Falei, por exemplo, do conceito de poder, quando o Getúlio Vargas cria uma série de indústrias estatais no Brasil. E quando o aluno estiver aprendendo sobre indústria no âmbito privado, lá na frente, ele vai associar a ideia de poder, mas vai pensar que a ideia de uma indústria privada não é uma indústria de poder para o Estado. Enfim, olha o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, quando a gente sabe o objetivo, o ponto B, a gente sabe determinar, é melhor para determinar o caminho que leva do A até o B. Então, por isso que eu quero voltar aqui agora e dizer o seguinte, se o seu objetivo com os seus filhos é sair do ponto A, sem faculdade, para entrar no ponto B, que é a faculdade, então a educação que o seu filho está agora é a melhor opção. É uma opção viável. Se o seu objetivo é que o seu filho saia entrando no ponto B, ele se prepare para ir para o ponto C, e, portanto, ele tem uma profissão que ele possa desenvolver, e, sendo assim, ele tem uma vida confortável do ponto de vista social e econômico, então, a faculdade que o seu filho vai, seja ela qual for, também está justificada. Agora, se o seu objetivo é formar um filho, um homem, uma mulher, para a eternidade, para o céu, então a sua educação, a educação do seu filho tem que ser bíblica. É claro, eu falei isso num curso meu chamado Do Profano ao Sagrado. É claro que o que acontece é que existem 3 opções para você resolver esse problema. Uma opção no extremo do mais fácil, e a outra opção no extremo do mais difícil, e uma intermediária. No extremo do mais fácil é você colocar o seu filho numa escola qualquer e fazer em casa com os seus filhos o que a gente chama de after schooling. Aliás, não, desculpa, o extremo do mais fácil é você colocar ele numa escola que seja biblicamente orientada, portanto, uma escola de educação cristã clássica bíblica, certo? Se você colocou o seu filho numa escola de educação cristã clássica bíblica, você não precisa fazer muitos esforços, ele vai ser ensinado para ser um cidadão do céu. Esse é o extremo do mais fácil. O extremo do mais difícil é o homeschooling. Por que o homeschooling é o mais difícil? Porque ele demanda uma série Então, o homeschooling aqui, a educação domiciliar é o mais difícil, porque você vai ter que... talvez a mãe, por exemplo, vai ter que deixar o emprego para cuidar dos filhos em casa, enfim, é muito mais difícil. E existe um meio termo. E esse meio termo é o que a gente chama de after schooling. O que acontece no after schooling? No after schooling, o que acontece é que o seu filho vai para uma escola secular e você cuida da parte espiritual do seu filho em casa, mas lembrando que você precisa sempre recolocar o seu filho no caminho acadêmico, intelectual, porque a escola não está colocando, certo? Então, o que eu estou dizendo aqui com tudo isso, não é que a gente deveria fechar todas as escolas, acabar com as escolas e criar apenas os filhos dentro de casa. Não estou indo para o extremo do homeschooling. Também não estou dizendo que a solução seria tirar o seu filho de uma escola secular e colocar ele numa escola cristã clássica, certo? Se bem que esses dois que eu falei são bons, tá? Fazer educação domiciliar é muito bom, para mim é a melhor escolha. Fazer a educação numa escola clássica, numa escola cristã clássica, orientada pelas escrituras, é muito bom também, certo? Mas o after schooling, ou seja, o seu filho continuará naquela escola, que é um meio para ele chegar até a faculdade e posteriormente para o trabalho, é também uma boa opção que você faça o after schooling. Aliás, vou fazer aqui um jabá, como diz o ditado.
se você deseja fazer after schooling com seu filho, você pode me procurar, né, de forma privada posteriormente, porque eu tenho mecanismos para ajudar, aliás, para a educação domiciliar também, né? Mecanismos para ajudar a orientação do seu filho na matéria que eu dou aula, que é a matéria de história, nas duas matérias, de história e de filosofia. História, principalmente. Estou desenvolvendo muito mais em história do que em filosofia, certo? Mas vamos voltar aqui para a gente seguir, quer dizer, vamos seguir aqui para a gente chegar até algumas características do pensamento platônico. A gente vai falar sobre a educação no Platão. Tinha que ter escrito educação em Platão aqui. Educação em Platão. A gente vai falar sobre o eterno em Platão e o ensino em Platão. Então, a educação em Platão, o Platão tem um mito, uma história ilustrativa, é lógico, por isso que chama de mito, chamado mito da caverna. Nesse mito da caverna, a partir desse mito da caverna, a gente pode deduzir não, a gente pode extrair a ideia de que lá tem a educação no original latino. É claro que o Platão falava, o Platão era grego, mas a palavra latina para educação é a palavra ex ducere. E ex ducere significa guiar para fora. Logo, educação é guiar para fora, né? Aí você me pergunta, como assim guiar para fora? Olha como é que o Platão explica isso no mito. Ele diz que existe uma caverna, né? Vou tentar desenhar aqui, tem um morro aqui, a caverna para lá, né? Ele diz que tem uma caverna, se bem que essa caverna é um pouco mais profunda, né? Preciso desenhar um pouco mais assim, ó. Certo? Existe uma caverna, né? No final da caverna tem uma parede e tal. E aqui na caverna há algumas pessoas que estão acorrentadas, certo? Vou colocar as pessoas de joelhos aqui. Essas pessoas estão acorrentadas aqui. Essas pessoas estão acorrentadas olhando para a parede que fica no fundo da caverna, e atrás dessas pessoas aqui no fundo da caverna existe uma passagem, certo? E as pessoas que passam aqui nessa passagem, elas passam carregando, por exemplo, uma caixa, carregando, por exemplo, uma planta, carregando um jarro de água, carregando talvez um cavalo com uma pessoa em cima. E aqui do lado de cá, da estrada aqui, existe uma fogueira, né? Uma fogueira, um fogo, né? bem intenso aqui, certo? E esse fogo, obviamente, ele produz uma luz, né? Que entra para dentro da caverna e que vai refletir lá no fundo da parede. E cada vez que as pessoas passam, portanto, ali no caminho, vamos supor com um jarro aqui nas costas, lá dentro da caverna, no fundo da caverna, haverá uma projeção dessa imagem, da sombra, obviamente, só da sombra, e uma sombra, inclusive, muito disforme, né? Porque não é uma sombra de luz, assim como nós temos hoje em dia, com uma luz perfeita, né? Uma sombra de uma fogueira. Você sabe muito bem que a sombra de uma fogueira não apenas é disforme, mas ela é móvel, inclusive, porque o próprio fogo está se movendo, as chamas, as brasas, né? Aliás, as chamas. Então, essa imagem que é refletida para lá... e outra coisa, a pessoa que está acorrentada de frente para a parede do fundo da caverna, ela não pode nem mesmo virar o rosto para o lado, muito menos para trás. Então, ela simplesmente não conhece a realidade que está lá atrás. Aliás, eu até usei uma palavra agora como spoiler. O que está lá atrás, passando por trás das pessoas, é a realidade de fato. E o que ela vê aqui na parede é só uma imagem refletida daquela realidade. Por isso que eu disse no começo que o Platão dizia que o mundo físico não é o mundo real. O mundo físico é um reflexo das ideias que estão no mundo das ideias. Então, quando eu falo, por exemplo, em caneta, eu não estou falando desse objeto. Esse objeto não existe. Pelo menos não existe como realidade. Bom, não é exatamente assim que Platão ensina, mas a ideia é que não existe uma caneta na minha mão. Existe um objeto, uma coisa material na minha mão, e a ideia de caneta vem do mundo das ideias. Obviamente, eu vou entrar daqui a pouco no mito na teoria da reminiscência, na teoria da recordação. O Platão diz que essas ideias também elas chegam até nós de uma certa forma. Nós nascemos como se fosse uma tábula rasa, uma folha em branco, e essas ideias chegam até nós de alguma maneira.
E o que acontece é que uma dessas pessoas que está na caverna consegue sair da caverna e, com muita dificuldade, consegue enxergar a luz e, né, leva vários dias para a visão dela se acostumar à luz, porque ela passou a vida inteira no escuro. E, portanto, quando ela consegue ver as coisas, ela se relembra, por exemplo, de que quando a pessoa passava em cima de um cavalo, a imagem que ele via era muito, muito diferente, muito inferior a essa imagem que agora é perfeita, né, em certa medida. Por que ela é perfeita? Porque ela está mostrando todos os traços em 3D, as cores, né? Enfim. Agora, olha que irônico, né? Porque mesmo no mito da caverna, a pessoa está vendo o cavalo e a pessoa, mas esse cavalo e essa pessoa, na verdade, não são a realidade, porque a ideia, a realidade está na própria ideia, que está além do cavalo. Bem, esse é o mito da caverna, e nesse mito da caverna, o Platão está propondo que, para você aprender sobre as coisas de fato, você tem que ser guiado para fora do quê? Da caverna, mas o mundo inteiro é a caverna, nós somos os prisioneiros da caverna, e nós apenas conseguimos enxergar a realidade, perceber a realidade, quando nós, quando nós rememoramos aquilo que nós já tínhamos aprendido na eternidade, porque o Platão acredita que a gente vivia na eternidade com conhecimento 100% do que existe, veio para a Terra, e na Terra a gente trouxe um potencial para conhecimento. Tudo bem que a palavra potencial é aristotélica, mas um potencial para conhecimento que só será descoberto à medida que a gente for relembrando aquilo que a gente aprendeu na eternidade. Só que, nessa eternidade que nós vivemos antes, para o Platão, a gente também só encarna, vamos dizer assim, por isso que tem uma ideia aí de reencarnação, a gente só encarna com uma certa proporção de lembrança. Ninguém alcançará toda a lembrança. Então vamos ler aqui um texto do Platão, num diálogo entre o Aristóteles, desculpa, o Sócrates e o Mênon. O nome do diálogo é Mênon porque a figura lá principal é o Mênon. É a teoria da recordação, que é a anamnese. Sendo, então, a alma imortal, nós acreditamos que a alma seja imortal, né? E tendo nascido muitas vezes, aí já não tem nada a ver com o cristianismo, e tendo visto tanto as coisas que estão aqui, quanto as que estão no Hades, o Hades é o mundo dos mortos, né, vamos dizer assim, enfim, todas as coisas, porque a alma, para o Platão, viu todas as coisas, né? Não há o que não tenha aprendido, de modo que não há nada de admirar, tanto com respeito à virtude quanto ao demais, ser possível a ela rememorar aquelas coisas justamente que já antes conhecia. Então, as pessoas não deveriam ter surpresa quando conhecem, porque elas estão apenas lembrando aquilo que já tinham conhecido antes. Agora, é claro que o Aristóteles vai dizer que o conhecimento começa com a surpresa. Ele está chamando, talvez, esse momento de rememoração de surpresa, né? Não seria exatamente uma contradição entre o pensamento do Platão e do Aristóteles, talvez seria só uma forma de explicar diferente, né? Mas isso aqui não é o que nós acreditamos. Nós realmente acreditamos que nós nascemos sem conhecimento e vamos adquirindo conhecimento de outras formas, seja pela experiência sensorial, seja, obviamente, pela revelação, que não é revelação, é a inspiração de Deus, ou pela revelação das Escrituras, né? Agora, olha que interessante, o ensino em Platão, ou o não ensino, né? Eu devia ter colocado não aqui. Deixa eu escrever não aqui. Ou não ensino em Platão. Em Sócrates, ou o diálogo que o Sócrates tem com o Mênon, lá no texto do Platão chamado Mênon, não havia ensino, mas apenas reminiscência. Olha o que o Sócrates fala para o Mênon quando o Mênon pede para ele para dizer a verdade, para ensinar ele, né? Perguntas se te posso ensinar, quando agora mesmo afirmei claramente que não há ensino, mas apenas reminiscência, estás procurando precipitar-me em contradição comigo mesmo? Então, no diálogo, o Mênon pede para ele ensinar, para o Sócrates ensinar ele, e ele diz, eu acabei de dizer para você que não existe ensino. O que existe é a relembrança daquilo que eu já havia aprendido antes. Tem um outro diálogo do Platão, do Sócrates, aliás, eu não sei se está no Mênon, não me lembro agora se está nesse mesmo Mênon, mas é um outro diálogo em que o Platão está conversando com aliás, eu não sei se vou dar um ato falho aqui, não sei se essa figura que eu estou falando agora é o próprio Mênon, mas há uma situação em que o Platão está conversando com um escravo. Realmente eu não me lembro agora se o Mênon é o próprio escravo, acho que não é não. O Platão está conversando com o escravo e ele começa a fazer algumas perguntas para o escravo,
sobre alguma coisa que o escravo jamais poderia saber, porque ele não foi numa escola e nem teve nenhum mestre, nenhum tutor para ensinar ele, certo? Então, teoricamente, ele poderia perguntar qualquer coisa de ensino, né? Só que ele vai levando o escravo a responder as coisas de modo que o escravo acaba dando a resposta. E quando o escravo fica surpreso do tipo, como é que pode eu ter dito isso? Sendo que eu nunca havia aprendido isso. E aí é que entra a teoria da reminiscência, ou seja, quando você aprendeu isso antes, e agora você está só sendo levado a relembrar disso, né? Essa é a figura, inclusive, do professor. O professor, ele não ensina, segundo Platão, é claro, né? Ele apenas leva o aluno, que está sem luz ali agora, a retomar o conhecimento que ele já tinha anteriormente. Muito doido isso, né? Não tem nada a ver com o que a gente, quer dizer, não tem muito a ver com o que a gente acredita como cristão. Eu até acredito que o professor cristão, ele ensina, mas também ele leva o aluno a encontrar o aprendizado através da inspiração do Espírito Santo, né? E aí a gente termina aqui dizendo que a verdade no Platão é a seguinte: Menon pede a Sócrates, mostra-me, de qualquer modo, que as coisas de fato se passam assim como você diz. Ou seja, me mostre a verdade, me comprova isso que você está dizendo. E aí o Platão, ou Sócrates, vai responder, né? Não coloquei a citação aqui, mas ele vai responder que não existe verdade nesse sentido, porque não existe ensino. Ao atender a este pedido, Sócrates não pode fazê-lo estritamente nos parâmetros que a própria doutrina dele requer, porque a doutrina dele pressupõe que o conhecimento só vem por reminiscência, né? Então, essa aula de hoje, o objetivo dessa aula de hoje era que a gente perguntasse, que a gente respondesse: Platão é uma fonte para a educação clássica? Sim, mas com cuidado. E a outra pergunta é: o idealismo platônico e a orientação de Deus em Colossenses 3, de 1 a 4, dizem a mesma coisa? Não, não dizem a mesma coisa. Então, portanto, se fostes ressuscitados como nós já fomos, juntamente com Cristo, como educadores e como pais educadores, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, esse é o encerramento dessa segunda parte da nossa aula chamada A Paideia de Deus, dessa série chamada A Paideia de Deus, tá certo? Vamos encerrar com uma oração? Obrigado, Senhor, porque nós não dependemos do Platão, ou do platonismo, ou do pensamento do Platão, do Sócrates, enfim, para desenvolver uma educação que agrade ao Senhor. Nós dependemos, Pai, das coisas que são do alto, e o Senhor foi muito cuidadoso conosco, muito amoroso, e revelou para nós, através da sua palavra, revelou para os escritores da Bíblia aquilo que o Senhor gostaria que nós utilizássemos como fonte para todas as coisas, que são as coisas que vêm do alto. Obviamente, Pai, que nós não teremos acesso a todas as coisas que vêm do alto agora, porque nós teremos acesso apenas na eternidade. Mas agora nós temos acesso a muita coisa que o Senhor desejou que nós quiséssemos saber, que nós soubéssemos. E nós precisamos ser muito cuidadosos na educação dos nossos filhos e na educação dos nossos alunos, para que a gente oriente os nossos filhos segundo aquilo que vem lá do alto, segundo aquilo que vem do Senhor. Eu te peço que essa aula tenha sentido na mente dos nossos alunos e que a gente seja orientado a servir e adorar o Senhor através desse conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então, muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula, a aula 7.